Empate 2-2, não digo excelente, porque excelente seria a vitória para o Corinthians, né? Mas o empate melhor do que uma derrota para o Corinthians e, claro, bastante polêmico. O que vocês acharam do jogo? E depois a gente vai mostrar esse lance do Romero para discutir se vocês acham que foi pênalti ou não. A primeira coisa, eu acho que o Corinthians já mudou a sua cara desde a chegada do Ramon Dias. Também em acho. pouco tempo, claro que não dá ainda a condição do Ramon Dias fazer tudo o que ele deseja com o elenco, colocar em prática a sua filosofia, mas alguma coisa mudou ali internamente, nas conversas, enfim, ele conseguiu fazer uma transformação nesse time do Corinthians, porque a atitude é outra. Taticamente a gente vê um time mais bem postado em campo, um pouco mais organizado, mas claro, ainda com suas limitações. Mesmo assim, fez um jogo muito bom ontem com o Grêmio, não foi daqueles jogos que o Corinthians, nossa, tomou um sufoco, mereceu perder, ou achou um gol no fim e se safou, ufa, não. Foi um jogo muito bem jogado, se não fosse aquela falha bizonha do Félix Torres, o Grêmio não faria o seu gol, aí o Garro depois, mais uma vez, fez um golaço, né? Agora é claro, o Renato Gaúcho tá chorando as pitangas lá de um lance que originou um pênalti pro Corinthians e um gol, consequentemente, porque o Yuri Alberto converteu a penalidade máxima. E é claro que quando acontece um pênalti, que o árbitro marca... É esse aí, né? É esse. E se você acha que não foi, é um lance capital, é um lance que muda, porque o Grêmio estava ganhando. Se o Corinthians não faz esse gol, vai saber se o Grêmio não ia conseguir segurar um pouco mais, administrar. Então, assim, pra mim, esse pênalti é um absurdo. Né? Pra mim, não esse tinha pênalti, que ter tido. Mas de jeito nenhum. Eu vou lá olhar lá perto, tá? jeito Peraí, vai pondo a imagem. Eu fiquei aí, constrangido ao ver o VAR chamar o árbitro e depois ver o árbitro confirmar o pênalti. Porque o Romero, ele sente um toque ali no braço e desaba, como se tivesse levado um tiro de canhão na testa, sabe? Um negócio assim, desproporcional, a queda do Romero, com um leve toque que o Kahneman deu no braço dele. E ele caiu como se tivesse, ai meu Deus do céu. Puxado, e não teve a puxada. Não teve puxada, teve ali um segurão, ali aquela coisa de área, que tem todo o escanteio, deve ter uns 3 desse aí. Então, seguindo um critério, ou o árbitro marca 10 pênaltis por jogo, ou não pode marcar um lance desse. Porque acaba tendo um toque ali. O toque pode acontecer. Pode, é um pode jogo de ter contato. a falta, né? Não é que teve ali, sabe? Não teve um empurrão. Puxão. Ele caiu como se ele tivesse sido assim, atropelado. Né? Estranho o VAR. Eu achei muito estranho o VAR chamar. Muito estranho. Né? E pior ainda é o árbitro ir ao VAR, ver as imagens e falar, tá bom, é o caso do árbitro ser convencido pelo VAR. Ou ele é jovem, de repente fica inibido de contrariar o VAR, que é mais pesado já na carreira. E às vezes o VAR, ele fala, porque o VAR não tem que falar nada, é o árbitro que tem que decidir, não é isso, Bazejo? E aí às vezes o VAR vira e dá uma recomendação. Recomendo porque teve toque na mão, por não sei o que lá. Aquele jeito lá que não é pra fazer Eu acho isso, que né? em situações como essa do pênalti, é lógico que se há um possível pênalti, o VAR ele tem que intervir. Mas quando não são lances muito escandalosos, eu acho que tem que fazer valer a opinião do árbitro de campo, que é quem tá mais próximo, que é quem vê o lance acontecendo em velocidade normal. Porque se você colocar a câmera em câmera lenta, você vai conseguir encontrar uma série de contatos que, pelo fato de estar em câmera lenta, você pode achar que é suficiente para que o jogador caia, para que o jogador, enfim, sofra de fato pênalti. Esse contato, gente, se você colocar na velocidade normal, qualquer um é capaz de ver que não é suficiente para o Romero se jogar no chão. A gente nem vê, na verdade, né? Na câmera normal, praticamente, né? Mas, pênalti à parte, já temos o consenso de que não foi pênalti, de que o Grêmio de fato foi prejudicado, pênalti à parte. A gente não pode deixar de valorizar a evolução do Corinthians. É claro que ainda há muita coisa para melhorar. O Ramon Dias chegou praticamente ontem no clube e mesmo assim, dentro daquilo que é possível ele fazer em tão pouco tempo, o Corinthians tem reagido, tem demonstrado resultados. O Ramon Dias ainda está invicto, né, à frente do Corinthians. São 2 vitórias e um empate. Então, se você pegar esse recorte do Ramon Dias, o corintiano tem sim motivos para ter esperança, são boas as perspectivas de futuro do clube. Boa. Agora o Corinthians precisa seguir nessa toada e vamos ver se arbitragem à parte vai conseguir continuar somando bons resultados. Ah lá, no vai barrar significa que não vai cair, né? Colocaram em espanhol aí, ó. O Ramon Dias falou isso desde a época do Vasco. É.
Chamou a responsabilidade Chamou. pra si na época, né? Agora vamos ver então como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro até agora. Olha só, o Botafogo é líder com 40 pontos, mas pode não ser o campeão simbólico do primeiro turno. O vice-líder Flamengo tem um jogo a menos, ultrapassa o rival caso vença essa partida contra o Atlético Goianiense por 2 ou mais gols de diferença, tá? Aí na sequência temos Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo fechando o G6. O Bahia é o 7º, seguido de Atlético Paranaense, Bragantino e Atlético Mineiro em 10º. O Vasco abre a segunda metade da tabela com Juventude, Internacional, Corinthians e Criciúma e o Cuiabá. Logo atrás, né? Logo ali o Cuiabá. Agora, na zona de rebaixamento, hoje estão Grêmio, Vitória, Fluminense e Atlético Goianiense. Eu acho que vai mudar muito até o final do Brasileirão aí. Mas para vocês, qual foi a grande surpresa desse primeiro turno? Surpresa do primeiro turno é um Fluminense lanterna durante boa parte da competição, agora reagindo, porque o Atlético Goianiense parece um time de várzea, o Mancini que está tentando agora dar um jeito no Atlético Goianiense, melhorou nas mãos do Mancini a qualidade de jogo, mas ainda não foi suficiente para tirar o time da rabeira. Então assim, em termos de surpresa, de impacto na tabela, você não vai encontrar o Bahia, talvez, também, por ter ficado ali na vice-liderança, ameaçando chegar à liderança, tudo mais, mas agora já está numa posição mais real, 7º lugar. Acho que vai brigar ali por Sul-Americana e tentar beliscar um G6. Essa é a briga do Bahia. Agora, em termos de surpresa, para mim, é o Fluminense na rabeira do campeonato e ainda na zona do rebaixamento, com vários pontos para buscar e tentar sair dessa situação. Tem condições até. Acho que o Mano Menezes tem condições de ajudar o Fluminense a sair do rebaixamento, mas a situação ainda é crítica. Não, eu tô com o Alex, o Fluminense é a grande surpresa, sobretudo se a gente considerar que é o atual campeão da Libertadores, Não, é né? inacreditável a mudança. Agora, eu também colocaria o Corinthians. Eu colocaria. Eu colocaria o Corinthians, sobretudo porque o Augusto Melo, quando assumiu, falou que ia acabar a farra, que o Corinthians ia brigar pelos principais campeonatos, que ia ser um novo clube. E